Precioso e amado Deus, nós cremos em Tua palavra, Pai, e cremos porque o Senhor tem colocado em nós esta fé, porque esta fé não é nossa, mas a Bíblia diz que é um dom gratuito de Deus, o qual o Senhor deu a nós para crer em Tua palavra. E a Tua palavra diz, Senhor, tudo é possível para aquele que crê. Que possamos, ó Deus, a cada dia tomar o Senhor em Sua palavra, confiando que as Suas promessas serão cumpridas em nossas vidas, Pai. E agora, ó Deus, rogamos que o Senhor, pela Sua bondade, receba a adoração de Teus filhos, que cantaram, adoraram o Senhor. Que o Senhor aperfeiçoe o louvor e que chegue perante Ti como um cheiro suave e agradável, Pai. E quando nos apresentamos ao Senhor agora, para nos alimentar da Tua palavra, Senhor, rogamos que o Senhor venha e alimente cada um segundo a necessidade de cada coração. O Senhor conhece, Pai, o que passa por cada vida, quais são as lutas que cada um enfrenta, onde estão os seus pontos fracos, onde eles precisam ser ajudados, Pai. Por isso eu peço que o Senhor tenha liberdade de usar, meu Deus, em favor da Tua igreja. E eu sei que se o Senhor me abençoar, Sua igreja será abençoada, Pai. Conceda esta bênção, pois te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Pode se assentar um momento. É um grande prazer estar mais uma vez aqui com vocês, para junto nós adorarmos ao Senhor, junto nós nos alimentarmos, como uma família. Quando chega, às vezes um filho mora num lugar, outro mora no outro, mas de vez em quando eles se reúnem na casa do pai ali, e aquilo é tão bom, ver a família reunida, e o pai se sente feliz, a mãe se sente feliz em ver a família ao seu redor. É dessa mesma maneira com Deus, Quando nós nos reunimos aqui, é a família reunida ao redor da mesa. E Deus está aqui para dar o alimento, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tem uma coisa, irmãos, Deus nunca nos larga de mãos vazias. Sempre Deus está pronto a abençoar aqueles que a Ele achegam com um coração sincero. Isso é maravilhoso. Então, que Deus abençoe. Trago a saudação do pastor Febrônio a vocês. E tivemos, graças a Deus, os cultos maravilhosos, por onde passamos, momentos de companheirismo entre os irmãos e especialmente momento de companheirismo com Deus, Então, isso é maravilhoso e isso nós devemos sempre cultivar mesmo na nossa vida, essa comunhão, essa intimidade com Deus, esse prazer de poder se assentar juntos para falar daquilo que para nós é comum, Falar sobre a palavra de Deus. Amém? Convido vocês a se pôr de pé mais uma vez, então, agora, para nós lermos nossas Bíblias em Tiago, capítulo 3. Minha esposa me acompanha, meu filho mais novo, Misael, todos já conhecem, e é um prazer nós estar aqui com vocês. Nos sentimos em casa, E eu me lembro de uma frase do nosso profeta. Ele diz: quando nós estamos entre amigos, nós podemos guardar a espada. Ou seja, não precisa estar preocupado, Porque estamos entre amigos. Então, assim também é com nós, o povo de Deus. Quando nos reunimos, estamos juntos, podemos guardar a espada porque sabemos que cada um está protegendo o outro, Eu estou atento para te proteger, você está atento para me proteger, e todos no mesmo espírito, nós ali sob a proteção e a bênção de Deus. Amém? Então vamos, eu falei a escritura e acabei, Tiago, capítulo 3,
Tiago, capítulo 3, versículo 13, até o versículo 18. Assim diz a palavra do Senhor: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes, olha só, mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Precioso Deus, esta é a tua bendita palavra, e como sabemos, ela é suficiente para nós, mas precisamos do teu bom Espírito Santo para vivificar a palavra, Deus, e assim termos um bom momento em sua presença, e é o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero, nesta noite, falar um pouquinho com vocês, antes de nós ministrarmos a ceia, sobre esse tema que lemos aqui em Tiago, capítulo 3, onde fala sobre duas sabedorias. E eu vou dar um título à nossa mensagem, e o título é uma pergunta. O título vai ficar na forma de uma pergunta: qual sabedoria está em você? Porque existe duas sabedorias, uma do mundo e a outra de Deus. E como vocês viram aqui, até vou ler de novo para nós frisar bem isso. Tiago diz no capítulo 3, verso 13, ele disse: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato. Então, se você é sábio, se eu sou sábio, se nós temos sabedoria, Tiago disse: não mostre, em outras palavras, você não vai mostrar pelo blá blá blá, mas mostre pelo seu bom trato, ou seja, mostre pelos seus frutos. Amém? Daí ele diz assim: pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Olha agora: mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? É um sentimento de divisão. Deus sabe, eu creio que Deus, a gente sempre busca de Deus a direção naquilo que vai falar. Eu senti meu coração, tinha outro assunto ali, mas me veio isso, de repente seja para nós nos precaver, porque a palavra não significa que ela venha sempre quando há uma situação, mas muitas das vezes, ou na maioria das vezes, ela vem para nos preparar contra algum perigo que possa às vezes, rodear. E o profeta diz assim: o diabo não vai permitir que vocês continuem sendo esse povo dócil, unido. Ele vai tentar infiltrar alguém entre vós com algum tipo de coisas, mas se isso acontecer, o que disse o profeta? Una-se uns aos outros e fique ao lado do vosso pastor. Então, o propósito de Deus, e se nós queremos compreender a Deus, uma maneira
fácil de você ter uma pequena noção de como Deus é você olhar para uma família. Se você olha para um pai genuíno, um pai responsável, você vê qual o tipo de trato que ele tem para a sua família. O que ele quer ver na sua família? Nenhum pai, nenhuma mãe se sente bem ver os filhos brigando. Mas se tem uma coisa que dói no coração de uma mãe, é ver filhos brigando. Entende? Se é assim no natural, imagina Deus, como ele se sente quando vê seus filhos, de repente, atacando um ao outro. O profeta diz assim, que se nós lutarmos um contra o outro, sabe o que nós fazemos? Um grande favor para o diabo. Ele usa a expressão assim, se nós lutarmos um contra os outros, o diabo não precisa fazer nada a não ser se assentar e assistir à nossa derrota. Então, o princípio de Satanás é dividir para destruir, e Deus é unir. Unir em torno de si mesmo, unir em torno da sua palavra, unir em torno da mesma causa, do mesmo objetivo, do mesmo sentimento. E quando há essa unidade, hoje eu falava ali pela manhã, em Túnel Verde, eu disse, quando em Atos capítulo 2, vocês vê ali em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a Bíblia diz assim, e estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Havia uma unidade, não só uma unidade geográfica, no sentido de estar reunidos geograficamente em um lugar, mas eles estavam também em um só espírito, em um só propósito, em um só sentimento. E o profeta diz na mensagem, eu restaurarei, ele diz que a unidade que havia na igreja primitiva era tão grande, tão maravilhosa, que quando morria um irmão, os demais chegavam ali diante daquele caixão e com um sentimento tão profundo eles diziam assim, ó Deus, me leva junto com ele. Havia realmente aquela unidade. A Bíblia diz, no partir do pão, eles se reuniam. E agora, eu creio, irmãos, que o mesmo evangelho de lá é o mesmo de hoje. Aquele sentimento de unidade pela mesma causa, pelo mesmo objetivo. Sabemos que nem todos têm a mesma missão. Se olha para o relógio ali, ele está marcando as horas, passa meses e anos, e ele está ali marcando as horas. Você diz que coisa maravilhosa é isso, aquele ponteiro sempre marcando o horário certo, mas há peças ali que você não enxerga, que estão lá atrás, e que se elas não estiverem ali, as horas não seriam marcadas. Agora é claro que todos gostariam de ser o mostruário do relógio, todos gostariam de ser o ponteiro prateado do relógio, porque é o que é visto, mas existe todo um conjunto por trás que faz funcionar. E assim é a casa de Deus. Paulo disse que somos como um corpo, e num corpo um tem um objetivo, outro tem outro, um tem uma missão, mas todos trabalham para uma mesma causa, para que a obra do Senhor vá adiante. Uns pregam, outros cantam, uns oram, uns jejuam, outros testificam do Evangelho para os vizinhos, para os amigos, e assim uns apoiam financeiramente e de diversas formas, e a obra do Senhor vai avançando. E o importante é que quando nós chegarmos no final, todos seremos recompensados. Por mais que nós não trabalhamos, irmãos, por essa expectativa, eu vou fazer para ser recompensado. Nós fazemos porque sentimos em nosso coração que há algo dentro de nós que diz, você tem que estar ali. De repente chega o dia do culto, você está cansado, a carne diz assim, sabe, hoje fica. Você vai todos os cultos, mas algo diz, mas não posso ficar. Mas um culto só, se você ficar em casa, não, eu tenho que estar ali.
eu tenho uma obrigação, eu tenho um compromisso com Deus. Eu me lembro a história do surdo. Ele era surdo e, claro, né? Então ia na igreja e não ouvia nada. Não ouvia que hinos que cantava, não ouvia que pregação que falava, mas nunca faltava um culto. E não tinha na igreja alguém para falar a língua dos mudos ali com gestos, né? Ele ficava sentadinho ali. E isso despertou a atenção de alguém. Chovia, faltava muitos irmãos, o mudo não faltava, o surdo não faltava. Estava frio, o surdo estava na igreja, sempre estava ali. Aí um dia que alguém que falava a linguagem dele, né, chegou e falou por gestos com ele e perguntou, disse: olha, eu quero saber o que te faz vir todos os cultos, vir à igreja, quando você nem mesmo ouve o que é pregado, você nem mesmo sabe o que se trata aqui. Sabe qual foi a resposta dele? Ele respondeu assim: eu quero que o diabo saiba de que lado eu estou. Eu quero que ele saiba de que lado eu estou. E eu também quero que Satanás saiba de que lado eu estou. Que eu estou empurrando a obra, ajudando, né? Ajudando o irmão, ajudando alguém, você apoiando aquela unidade, aquele sentimento, irmãos, de realmente querer ver a obra indo para frente. Amém? Então isso é maravilhoso. E Tiago diz assim, que quem dentre vós é sábio e entendido, mostre. Como, Tiago, que eu devo mostrar que sou sábio? Subir e mostrar para todo mundo que eu sei mais do que eles? Colocar um salto alto e simplesmente fazer que todos me reverenciem? Será que é isso, irmão Tiago? Ele disse: mostre pelo seu bom trato. Mombrana disse que o grande homem é aquele que faz com que você pense que você é grande. Eu amo essa expressão, e não era somente uma retórica, mas realmente o nosso profeta, mesmo no livro Gerações que vocês leram, quando a irmã Angela Smith entrevistou pessoas que conviveram com ele, né? E cada um contou um pouco sobre o que era conviver com o profeta de Deus. E todos tinham um ponto ali que era idêntico, né? Mostrando a qualidade do profeta de te fazer se sentir especial quando ele te encontrava. Seja com um doutor ou fosse com um agricultor, ele se tratava sempre igual. Isso, irmãos, até eu estava com a anotação para pregar ali sobre atitudes do profeta, mas creio que Deus mudou no meu coração para falar sobre qual sabedoria está em você. Quem sabe em uma outra oportunidade nós falamos sobre atitudes do profeta. As atitudes, porque a doutrina que ele ensinou, nós sabemos, está nas mensagens. Isso é maravilhoso, mas o profeta de Deus não pregou somente em palavras, pregou em atitudes. Em atitudes de humildade, em atitude de ser um servo para a igreja, para o povo de Deus. Mesmo, irmãos, os críticos não conseguiam denegrir a imagem de um homem de Deus que se rendeu na totalidade. Eu li um livro chamado Los Generales de Dios, onde fala de 20 grandes homens usados por Deus no mundo, escrito por um assembleiano. E esse homem escolheu, como os generais de Deus, ele escolheu 20 nomes de homens que realmente tiveram ministérios sobressalientes no mundo. E entre os 20, ele coloca o nosso profeta como um dos generais de Deus. E ele fala sobre a vida, vai contando aquilo que nós sabemos, a coluna de fogo, os dons, as maravilhas que acompanhou. Claro que ele não tendo revelação, lá numa altura ele diz, mas infelizmente lá por umas tantas ele começou a ensinar algumas coisas que não concordamos, como semente da serpente, algumas coisas e tal, mas ele conclui a história do profeta dizendo assim: de todos os homens que eu estudei, ele foi o único que conseguiu conviver com sucesso sem se orgulhar. De um crítico,
Então isso para nós, irmãos, são mensagens que eu creio que nós devemos se espelhar nas atitudes. Irmão Green conta, parece que agora já estou pregando atitudes do profeta, né? Mas só mais isso aqui. Irmão Green conta que eles foram caçar uma certa vez, eu achei muito lindo isso. E aí, de repente, começou a cair neve. E aí, claro, como é que eles iam seguir a jornada deles com neve? Eles se acamparam ali e ficaram 3 dias, eu creio que foi, sem poder seguir viagem. Agora, os homens, 3 dias, sem ter nada para fazer. Algum deles ali arrumaram um entretenimento ali e colocaram lá um alvo e então um seta ali, jogando ali para ver quem acertava o alvo. E começaram a disputar entre eles ali. Irmão Green percebeu que o irmão Branda perdia todas as vezes. Aí o irmão Green pensou, vou deixar o irmão Branda ganhar essa vez. Aí o irmão Branda fazia, por exemplo, o irmão Green fazia 3 pontos, o irmão Branda fazia 2. E aí o irmão Green diminuía os pontos, o irmão Branda diminuía. Não ganhava uma. Mas ele percebeu que quando o irmão Branda ia lá sozinho, ele acertava todas no alvo. Aí ele chamou o irmão Branda e disse, irmão Branda, por que o senhor, não, quando joga sozinho, acerta todas? E quando está brincando com nós, perde todas? Ele olhou para o irmão Green e disse, se há algum prazer em ganhar, irmão Green, por que não dá para você? Quer dizer, se você ouvir que você gosta de ganhar, por que não dá para você? Então, isso, irmãos, eu creio que são atitudes. Aquela atitude do javali, vocês lembram? O irmão Branda era um caçador nato, né? E sempre guardou a obediência às regras americanas para a caça, nunca violou. E havia uma competição lá, era a caça ao javali. Então, quem caçasse o javali mais grande, naquela temporada, seria premiado com um rifle. Lembram? E aí saiu os caçadores, se cadastraram, cada um foi para um lado caçar. E no final do dia já, o irmão Branda conseguiu o seu troféu. Um enorme javali. E ele atirou e matou. Jogaram em cima da picape e havia uns irmãos com ele ajudando. E vamos depressa, irmão Branda, porque o horário está encerrando para apresentarmos a caça. E como chegou realmente, o horário estava faltando em torno de, creio que 5 minutos, muito pouco, o profeta saltou da picape primeiro para descer correndo e dizer, estou chegando com a minha caça, enquanto os irmãos iam descendo com a caça. Mas quando o profeta desce rapidamente, que ele chega nas escadas, tinha um velhinho assentado na escada. E o irmão Branda perguntou assim, não encerrou o horário ainda para apresentar a caça? O velhinho olhou e disse, não encerrou, mas por enquanto o meu é o maior. O irmão Branda olhou, o velhinho com uma espingarda amarrada, com arames, espingarda velha. Ele se assentou ao lado do velhinho, olhou os irmãos descendo a caça, ele fez sinal assim, não. Aí eles ficaram todos apavorados, mas o Branda vai ganhar, ele não tem um javali maior do que esse. E aí o profeta esperou, quando bateu o horário, o velhinho estava feliz, premiado, com um rifle. Aí ele voltou, o irmão Branda embarcou na picape, os irmãos não perdoaram ele. Disse, mas não tem jeito, irmão Branda, o senhor ia ganhar. Ele disse, como que eu iria? Quando eu olho para o velhinho feliz, dizendo que a dele era maior, com a espingarda velha, toda amarrada, querendo ganhar um rifle, como que eu vou competir com ele? Mas, irmão Branda, o senhor poderia ter pesado o seu javali, ganhava o prêmio e dava o rifle para ele. E o seu nome ia para o livro dos recordes. O profeta diz, eu pensei nisso. E eu estava esperando, se alguém trouxesse um javali maior do que o do velho, eu teria pesado o meu e dado o rifle para ele. Mas sempre é melhor você conquistar por si mesmo. São atitudes, irmãos. Andou o dia todo atrás do javali, mas quando viu, não teve coragem. São sentimentos, mas entra dentro do tema aqui. Se você tem sabedoria, mostra. Tiago disse, mostra, olha aqui, irmãos, que coisa linda. Mostra, de que forma, irmão Tiago? Eu vou mostrar se eu tenho sabedoria. Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes, olha agora, se tendes amarga inveja
sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, está vendo? Duas sabedorias. A sabedoria do alto, ela faz o quê? Ela é mostrada pelos bons tratos. Mas a sabedoria que tem facção nela, que tem inveja nela, essa sabedoria que tem inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é o quê? Primeiramente pura, depois passiva, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, coisa maravilhosa, irmãos, eu desejo essa sabedoria, você não deseja? Essa sabedoria sem hipocrisia, essa sabedoria que é demonstrada, porque nós vivemos hoje em um mundo onde a sabedoria reina. Reina-se, é o mundo da sabedoria, a ciência multiplicada, né? Agora, a sabedoria do homem, ela é uma sabedoria destrutiva. Ela tem levado o mundo a um colapso. Hoje o mundo está totalmente caindo aos pedaços por razão da sabedoria humana. Porque a sabedoria do homem é uma sabedoria destrutiva, né? 1 Coríntios 3, verso 19 diz assim, ó: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. A sabedoria do homem é o quê? Loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então a sabedoria do homem é loucura para Deus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Como, irmão Paulo? Que tipo de sabedoria? Para a glória e o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular para convosco. Irmão Paulo, então, a sabedoria que o senhor tinha era uma sabedoria em simplicidade para com o povo. Amém? Na mensagem Deus em Simplicidade, parágrafo 122, eu dizia ali também, eu creio que foi em Túnel Verde, né? Que é tão maravilhoso porque Deus é tão simples. E até usei um exemplo, se você tem 2 produtos, vai no comércio e o balconista te diz assim, ó, esse aqui é mais simples, esse aqui, então, é melhor. Se esse é mais simples, é porque tem um melhor. Mas Deus, Ele é simples, e o mais profundo diz que a simplicidade dele não existe nada melhor do que a simplicidade de Deus. É um mistério. Como vou explicar isso? Não tem como. Mas Ele é simples, exatamente a essência da simplicidade. E Ele faz as coisas da maneira mais simples possível. E não tem como fazer melhor, porque a simplicidade de Deus é perfeita. Amém? Parágrafo 122 da mensagem, Deus escondendo e revelando-se em simplicidade. Deixa eu ler aqui. 122. Vamos devagar, né? Que Deus nos abençoe com a palavra. Olha só. E Deus faz todas as suas obras tão simples. Como que Paulo disse que ele servia o povo? Em simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal. E Deus faz todas as obras simples, para que os simples possam compreendê-las. E Deus torna a si mesmo tão simples, como uma simplicidade que é compreendida pelos simples. De outra maneira, ele disse em Isaías 35, eu creio, ele disse, nem mesmo os loucos errarão.
de tão simples que é. Parágrafo 123. E sabemos que Deus é tão grande que até esperamos que seja algo grande. Quer dizer, sabemos que Ele é tão grande e esperamos que o que Ele faça seja algo de muita aparência. E perdemos as coisas simples, tropeçamos na simplicidade, e assim que perdemos Deus, é por tropeçarmos na simplicidade. Deus é tão simples que os estudiosos desse dia e de todos os dias o perderam a 1 milhão de milhas por causa de seus intelectos. Eles perderam porque eles têm a sabedoria humana, não a sabedoria que vem de Deus. Sabedoria que vem de Deus é simples, é de bom trato, é realmente uma sabedoria que vem para servir. Veja só, por causa de seus intelectos, eles não sabem, eles sabem que não existe nada tão grande como Ele, mas em sua revelação, Ele deixa isso tão simples que eles passam bem por cima e perdem. Agora o parágrafo 135, da mesma mensagem, Deus em simplicidade. 135. E quase todo o povo de Deus é estranho. Vejam, eles sou feliz por ser um deles. Você não é feliz por ser um povo estranho? Então vocês sabem, eles são diferentes da tendência moderna da civilização. Então se tornam estranhos, esquisitos. Ele disse que o seu povo era um povo peculiar, estranho e esquisito. Mas um sacerdócio espiritual, uma nação real, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus, os frutos de seus lábios, louvando o seu nome. Que povo eles o têm. Amém? Observe, 136. Agora, que grande coisa deve ter sido naquele dia um fanático vir à igreja, um fanático, e pregando um evangelho que parecia estar fora da linha na maneira deles crerem. E cientistas, ora, isso era simplesmente loucura, de forma que podiam eles cientificamente provar que não havia chuva lá em cima. Quando se tratava de Noé, né? Pregando sobre a chuva, e o cientista olhava e dizia: esse velho fanático, nós podemos provar que não há chuva lá em cima para dilúvio? Porque até então a terra era regada pelo orvalho. A chuva passou a existir depois do dilúvio. Então veja só, mais um pouquinho, no parágrafo 150. Mas as pessoas perderam isto então, exatamente como fazem e perdem hoje. A mesma coisa, elas fazem as mesmas coisas, pois a razão pela qual elas o perderam, porque elas eram muito espertas. Isso é estranho, né? Fulano, você perdeu porque você é muito esperto. Como assim? É um paradoxo. Só que ele é muito esperto na sabedoria humana. E a sabedoria humana não é a sabedoria de Deus. Veja só, porque a razão pela qual eles o perderam, porque eles eram muito espertos para crer naquilo. Vem? Agora a mensagem era tão simples que os inteligentes eram espertos demais para crer na simplicidade da mensagem. Oh, que coisa! Deus a fez tão simples, e em verdade os inteligentes e intelectuais falharam em vê-la, porque era muito simples. Bem, e é isto que avulta a grandeza de Deus, porque sendo maior, pode se fazer simples. Amém? Agora o parágrafo 151 ainda. Os homens hoje, mostrando que não são de Deus, eles são grandes e tentam ficar maiores e se expressam com grandes títulos como um grande bispo, doutor, santo papa, tudo mais, tentando fazer de si mesmo algo que na realidade não são. E Deus, sendo tão grande, traz a si mesmo a simplicidade. A simplicidade é grandeza. Amém? A simplicidade é grandeza.
Louvado seja Deus. 165 agora. Vou procurar ser rápido, mas eu quero vossa atenção para nós sermos abençoados. 165 diz assim: quando Deus está prestes a fazer algo para libertar o seu povo, Deus envia uma mensagem para o povo. E é tão simples. Como captaremos no rompimento desses selos? Este foi o meu propósito em trazer isso primeiro. Descobrimos que o rompimento daqueles selos é tão simples que o sábio passa 1 milhão de milhas disto. Vem, eu espero que Deus me unja para isto. Vem, Ele vai além do topo. E esta é a razão pela qual eu penso que esta mensagem, esta manhã, seria apropriada para lançar um fundamento sobre a simplicidade de Deus. Vejam, como Deus esconde a si mesmo em simplicidade. 218 agora da mesma mensagem, Deus em simplicidade. Mais esse parágrafo aqui, 218. Este é o problema hoje com muitos de nós. Queremos ter tantos, você sabe, tantos seminários e denominações mente educadas que Deus não pode nos usar. Deus pode dar ao homem um impulso para fazer algo e lhe dar um ministério. A primeira coisa que você sabe, ele vai dar atenção ao que os outros dizem. O que o senhor está falando, irmão Brana? O irmão Brana disse: Deus dá um ministério para o homem, abençoa ele com o ministério. E o que esse homem faz? Vai dar ouvido a outros. Olha o que disse aqui, ó. É a primeira coisa que se sabe. Logo, Deus pode dar ao homem um impulso para fazer algo, lhe dar um ministério. A primeira coisa que você sabe, ele vai dar atenção aos que os outros dizem. Não se contenta com a simplicidade do ministério que Deus lhe deu. Não se contenta em ser do jeito que Deus o fez. E vai dar ouvido aos que os outros dizem. E a primeira coisa que se sabe, logo ele estará todo envolvido numa porção de bobagens. E então Deus simplesmente tira suas mãos e deixa ele sozinho. Vem, o profeta ainda pergunta 2 vezes aqui. Na mensagem Que Casa Me Edificareis, irmão Brana, ele elogia o irmão Pierre Green. Agora, pensa vocês, quem não gostaria de ser um pregador como profeta? Agora, vamos aqui. Quem se sentiria, vamos dizer assim, na liberdade de pregar em um culto tendo o profeta de Deus sentado ao seu lado? Por um lado seria um prazer, mas pelo outro lado se diria: meu Deus do céu, será que eu vou dizer alguma coisa errada aqui? Porque ali estava um homem que vivia face a face com Deus, que tinha um ministério sobrenatural. Agora, o que vocês acham do profeta de Deus? Como que ele qualificaria um ministério de um pastor como um excelente ministério e um excelente pregador? O que será que o profeta iria olhar para avaliar aquele homem, para dizer: olha, parabéns, irmão Mateus, pela sua mensagem? O que você acha que o irmão Brana iria avaliar? Olhando pela mente humana, a sabedoria humana, a pessoa analisaria o quê? O brilho, a boa retórica, algo que impressiona o povo. Mas veja, o irmão Brana se assentou para ouvir um jovem pregar chamado Pierre Green. E o irmão Pierre Green, na sua simplicidade, confessou algo, dizendo como que ele pregava. E olha o que o profeta fala na mensagem Que Casa Me Edificareis, parágrafo 2. O profeta diz assim, ó: não quero tomar o tempo do irmão Green aqui, porque eu já ouvi o irmão Green falar várias vezes. E eu certamente fui influenciado. Irmão Brana, o senhor foi influenciado com a pregação do jovem Green?
que tinha nessa época aqui em torno de 20 e tantos anos, era um jovenzinho. Mas o que o irmão Grimm pregou de tão brilhoso, de tão grande, irmão Brana, que o senhor foi influenciado? Olha aqui, eu já ouvi o irmão Grimm falar várias vezes, e eu certamente fui influenciado. E como ele trouxe a palavra do Senhor para nós, de maneira tão humilde. Ontem, olha o que o profeta se agradou na expressão do irmão Grimm. Ontem ele disse, o irmão Grimm disse, ontem na pregação que o irmão Grimm pregou, ontem ele disse: eu não recebo a palavra do Senhor como talvez pudesse vir por uma revelação, como se ele tivesse sido enviada, mas disse: eu gosto de enfatizar aquilo que já foi dito. Amém? Vocês estão entendendo? O irmão Brana se apaixonou, ficou emocionado com essa expressão do irmão Grimm, que disse: eu não consigo pregar algo como que por uma revelação que me vem, mas eu gosto de enfatizar aquilo que está escrito. Em outras palavras, o irmão Grimm disse assim: eu gosto de chegar na igreja e ler a Bíblia para a igreja. E o irmão Brana ficou feliz, porque isso é segurança para o povo. É você falar aquilo que está na Bíblia, está na mensagem. Amém? Isso é segurança. E aí você vê o profeta de Deus qualificando o que é realmente um pregador de sucesso. Vamos aqui ouvir mais o profeta falando sobre o irmão Grimm. Aí ele diz assim, que ele ficou feliz de ver o irmão Grimm dizendo assim, que ele não prega como que algo que venha por revelação, como se algo me tivesse sido enviado, mas disse: eu gosto de enfatizar aquilo que já foi dito. Ele afirmou: quando Paulo escreveu algo na Bíblia, irmão Grimm disse: eu venho aqui e enfatizo o que Paulo disse, concluiu. Eu não tenho mensagem, disse o irmão Grimm, apenas enfatizo aquilo que já foi dito pelo Senhor. Aí o irmão Brana disse: achei realmente excepcional. Irmão Brana, o senhor não achou isso muito raso, irmão Brana? Ele só vindo ali, ler o que Paulo disse e dar uma enfatizada naquilo. Irmão Brana diz: achei realmente excepcional. Porque isso, irmãos, é o que prepara a igreja. O que prepara a igreja, irmãos, para o rapto não é a minha mensagem. É a mensagem de Deus, vinda através do seu profeta. Eu achei tão lindo, hoje o irmão Mateus rodou ali no túnel verde, aquela palavra do pastor Zézo, ele dizendo assim: eu simplesmente digo o que está na mensagem, e pronto. Precisa mais do que isso para a igreja descansar, quando sabemos que Deus enviou a mensagem através do profeta, e o profeta disse repetidas vezes: diga só o que está nas fitas. Ah, irmãos, olha que bonito, o profeta disse: achei realmente. Quando o irmão Grimm disse: eu somente leio o que Paulo disse, enfatizo aquilo, não tenho uma mensagem própria. Aí o irmão Brana diz: achei realmente excepcional um jovem assim, e ouvi-lo fazer um comentário como esse. Agora vamos ter uma palavra de oração juntos. Aí no parágrafo 23, estou lendo o parágrafo 2 da mensagem que casa me edificareis. Quando chega no parágrafo 23, o irmão Brana não consegue se desligar da mensagem do irmão Grimm. Ele diz: mas nós, como um grupo de pessoas, temos uma mensagem para este dia. Nós cremos que Deus nos deu uma mensagem. E o irmão Grimm não quero chamá-lo de meu associado, porque nós somos... Bem, ele é também meu associado, estamos juntos nesta mensagem. O irmão Grimm prega a mesma coisa, a mesma mensagem que eu creio. Ele deixou sua casa, deixou seu povo, deixou sua igreja. Ele era, eu creio, um superintendente distrital ou algo assim de uma empresa, e abandonou tudo quando ele ouviu isto. Ele deixou tudo que lhe era querido, da mesma maneira, para vir ao deserto apenas para sustentar o que Deus está nos dando agora. E eu digo, eu creio que isso não somente deveria estar em nossos corações, é nosso dever apoiá-lo em tudo que podemos. Assistir aos cultos, vir aqui para adorar e fazer deste lugar onde Deus pode nos revelar as coisas que Ele tem para nos revelar. Era o profeta dando testemunho do jovenzinho Grimm, que disse que não tinha uma mensagem própria para pregar,
mas que só sabia ler a Bíblia e enfatizar aquilo perante o povo. Irmão Branham diz: aqui está um jovem, um associado meu, e que vocês deveriam vir e ouvir esse homem, disse o profeta. Olha só, vamos mais um pouquinho. A mensagem, eu creio que isso não somente deveria estar em nossos corações, é nosso dever apoiá-lo em tudo o que podemos, assistir os cultos, vir aqui para adorar e fazer deste lugar onde Deus pode nos revelar as coisas que Ele tem para nos revelar. Mas o irmão Branham revelar através do irmão Green, que diz que não recebe uma mensagem por revelação. Mas é isso mesmo. Quando diz o que está ali, está dizendo a revelação. Amém? E como ele se expressou: a mensagem não me vem através de uma inspiração, como ocorre talvez com alguns de nós, mas ele disse: estou aqui para confirmar o que Deus tem dado. Que declaração! E eu creio que se todos nós juntos cooperarmos, vamos colocar nossos corações nisso, disse o profeta. Amém? Você está acompanhando isso? Eu me alegrei, irmãos, quando eu vi isso, sabe? Eu me alegrei. Porque eu creio nessa simplicidade. E eu creio que a sabedoria que vem do alto é o que nós acabamos de ler aqui. Paulo dizendo em 2 Coríntios 1,12: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo de modo particular para convosco. Era dessa maneira que Paulo servia, com simplicidade, sinceridade e amor ao povo. Amém? Então a verdadeira sabedoria, irmãos, que vem de Deus, e a prova de que ela vem de Deus, é pelos frutos. Pois a sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria que vem para servir o povo e não para ser servido pelo povo. Irmão Branham diz que Deus não levanta um povo para cuidar de um homem, mas de um homem para cuidar de um povo. Um homem que se doa pelo povo, que realmente pelos frutos mostra que está ali para servir. Amém? O profeta diz assim: vida eterna é viver para os outros. Quando você vê alguém querendo chamar a atenção do povo para si, não é a sabedoria que vem de Deus. Porque vida eterna é viver para os outros. Sabedoria de Deus não torna você como um único, como o único, vamos dizer, a única ilha no mar. A sabedoria que vem de Deus, ela não torna a gente como único, mas ela faz saber que há muitas variedades. Quando você tem essa sabedoria, você tem essa consciência que há muitos outros ministérios, que você simplesmente está ali para compartilhar com aquilo que Deus te deu, e juntando o que há em cada um, mesmo naquele mais simples, você junta aquilo que ele tem, chegamos a ter então um quadro completo. E o quadro completo então é a sabedoria de Deus. Quando você junta o que Deus tem em cada ministério, aí você tem o quadro completo. Agora, se eu chego e acho que eu sou o único e que eu tenho tudo, eu não tenho a sabedoria de Deus. Porque Deus nunca colocaria tudo o que Ele tem em uma única pessoa. Mas Deus, irmãos, colocou exatamente uma parte no irmão Mateus, uma parte em mim, uma parte no irmão, uma parte no outro. Para quê? Para que eu dependa de você e você dependa de mim. Eu não vou poder chegar no arrebatamento sem você. E você não vai chegar sem eu. Deus distribuiu a sabedoria dele entre o seu povo. Por isso a Bíblia diz: na multidão dos conselhos se vence a guerra. Amém? Então veja, Salomão, ele foi um exemplo disso. Em Provérbios 2, versículo 1 ao 10, você vai ver, Salomão pediu a Deus sabedoria para beneficiar ao povo de Deus. Salomão não pediu sabedoria para ficar rico. Salomão não pediu sabedoria para que o povo o respeitasse. Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para julgar o teu povo. Deus se agradou tanto daquilo, irmãos, que Deus disse: olha, Salomão, você não pediu riqueza, você não pediu fama, você pediu sabedoria para julgar o meu povo.
Você pediu sabedoria para ajudar o meu povo. Quer dizer, você pediu sabedoria para viver para o meu povo. Deus disse: olha, então eu vou te dar sabedoria como nenhum outro homem teve, e mais, vou te dar riqueza que você não pediu, vou te dar paz sobre teus inimigos. Quando você agrada a Deus, irmão, Ele te dá o que você pediu e o que você não pediu também. Porque Deus se agrada. Deus viu que Ele queria sabedoria para o benefício do povo. Essa é a sabedoria de Deus. É a sabedoria que vem para servir. Na mensagem 1 Absoluto, parágrafo 46, o profeta diz assim: agora vejam vocês, olha só, agora vejam vocês, nós não somos um povo dividido. Nós temos que estar em unidade, porque cada um de nós está segurando uma parte de Deus. Amém? Você crê assim? Cada um de nós, irmão. O irmão está segurando uma parte de Deus. Por isso eu preciso do irmão. Eu estou segurando uma parte de Deus. Quando ali no cenáculo o Espírito Santo veio, foi repartido como línguas de fogo. Deus se repartiu. E aí quando você toma então a unção de Deus em todos, você tem Deus completo. Amém? Agora vejam vocês, nós não somos um povo dividido. Nós não temos, nós temos, melhor, que estar em unidade. Nós temos que estar em unidade, porque cada um de nós está segurando uma parte de Deus. E nós devemos nos unir. E então a coluna de fogo é manifestada inteiramente, disse o profeta. Quando que a coluna de fogo se manifesta inteiramente? Quando nós nos unimos. Porque cada um de nós segura uma parte de Deus. Por isso que a sabedoria do homem é facciosa. Ela quer dividir. Mas a sabedoria de Deus, ela quer unir. Porque quando todos estamos juntos, cada um segura uma parte de Deus, e nós temos a coluna de fogo por completo. Amém? Aleluias. Veja só, e nós devemos nos unir, e então a coluna de fogo é manifestada inteiramente na plenitude disto, quando sua igreja se assenta junta em lugares celestiais. Então a plenitude do poder de Deus está em sua igreja. Quando, irmão Brando, que a plenitude do poder de Deus está na igreja? Quando ela se ajunta, unida em um único espírito. Cada um de nós está segurando dons e ofícios espirituais. Unidos traremos aquela coluna de volta novamente. Amém? Unidos traremos aquela coluna de volta novamente. Mas a sabedoria do homem, ela é destrutiva. Aparentemente, irmãos, a sabedoria do homem, ela é mais ágil. Aparentemente, ela parece ter mais prudência, pois ela age rápido, com intervenções estratégicas. A sabedoria do homem sempre tem esse brilho, mas no final será uma arma contra si mesmo e contra aqueles que nela confiam. Então vejam vocês, a sabedoria de Deus, ela não é assim tão brilhosa, tão como a sabedoria humana, mas ela é pacífica, ela é paciente. Por isso que parece que ela não é uma sabedoria correta, porque ela espera. Enquanto a sabedoria do homem age rápido, busca uma estratégia. E a sabedoria de Deus te leva a aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aí o homem diz: esse está doido, ele não age. Não, você está esperando o agir de Deus. Você tem realmente a sabedoria de Deus. Agora, aquele que tem a sabedoria do homem, ele já sai na frente, mas depois aquilo volta contra ele mesmo, porque são estratégias humanas, e o resultado não vem de imediato quando nós usamos a sabedoria de Deus, mas no final vem o resultado com o coroamento de Deus. Há uma linha, irmãos, que divide a sabedoria, essas duas sabedorias, a de Deus e a do homem. Aqui é a do mundo e aqui é a de Deus. O crente carnal, ele sempre optará pela sabedoria humana, pois ela é mais rápida e ela brilha mais. Mas
a sabedoria humana, ela traz amargor, como nós lemos, ela traz divisão, ela traz inveja, ela cria facção, ela faz mentir contra a verdade, e a Bíblia diz, é uma sabedoria animal e diabólica. A sabedoria que vem de Deus é mostrada pelo bom fruto, por obras de mansidão, pureza, pacífica e moderada. A sabedoria que vem de Deus é discernida pela misericórdia. Quando você vê a pessoa tendo misericórdia. Pastor Alberi teve um encontro com o título humildade, né? Aí ele perguntou para vários pastores assim, como você define a humildade? Eu pedi a palavra e disse assim, citando algo que eu aprendi do pastor Febroni, eu disse, eu defino a humildade da seguinte forma, quando um homem tem o poder na mão, ali ele mostra se é humilde ou não. Porque quando não tem o poder na mão, é fácil se humilhar. Mas quando você tem a pessoa na tua mão, você pode fazer ou desfazer, e você prefere servir, aí você é humilde. Ali se define se tem humildade ou não. Se tem a sabedoria de Deus, ela é discernida pela misericórdia. Devemos ter discernimento para saber qual sabedoria está em nós. Nós estamos falando essa noite sobre duas sabedorias, e o tema é, qual sabedoria está em você? A sabedoria de Deus ou a sabedoria do homem? Quando temos a sabedoria que vem de Deus, nunca usaremos estratégias para nos defender, mas confiaremos nele. Amém? Jesus, irmãos, ele não temeu perder a sua posição, porque ele sabia de onde ele veio, para onde ele era e quem ele era. Ele não pensou, bem, se eu colocar água numa bacia e me ajoelhar para lavar o pé dos discípulos, eu vou perder minha autoridade sobre eles. Irmãos, ele sabia quem ele era. Quando você sabe quem você é, irmão, você não tem medo de alguém tomar o teu lugar, tomar a tua posição. Você serve, e ao servir você vai sendo engrandecido ainda. Mas aquele que tem a sabedoria humana, ele diz, bem, se eu agir assim, vão começar a se aproveitar de mim, e a coisa, eu vou perder a autoridade, e a pessoa vai usando de estratégia, vai dominando sobre os demais, vai criando facção, vai criando inveja, né? Jesus disse, quem dentre vós é sábio e entendido? Ou melhor, Paulo disse aqui, né, em Tiago, né? Tiago disse, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria do alto, que do alto vem, primeiramente é pura, depois passiva, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. E aí Tiago conclui, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e que Deus nos abençoe, que nós possamos ter essa sabedoria. Espero que vocês foram ajudados, espero que vocês puderam compreender aquilo que o Espírito Santo quis nos dizer, nos advertir, né? Porque há essas duas sabedorias, elas estão paralelas uma à outra, e é mais brilhosa, mais tentativa a sabedoria do homem, porque ela age com mais esperteza, ela age com mais rapidez, e a sabedoria que vem de Deus, ela é mais quieta, ela espera, ela é passiva, mas ela é mostrada pelos bons frutos. Ela não causa divisão, ela não causa facção, ela prefere ceder. Um dia o pastor Febrônio, há muitos anos atrás,
aconteceu um problema em 2 famílias, e lá foi ele como pastor para tentar ajudar as famílias a se entender. E tinha um pastor de fora que estava visitando, o pastor Febroni, foi junto. E aí, põe as 2 famílias diante ali, e um tem razão, o outro tem razão. Um tem razão, outro tem razão. Um tem razão, outro tem razão. Daí, de repente, o pastor que estava com ele olhou e disse assim, ó, a única maneira de resolver esse problema é um dos dois ter o espírito de Abraão sobre ele. Qual que é o espírito de Abraão? Ceder. Quando havia aquele problema entre Abraão e Ló, né? Os pastores de Abraão e de Ló estavam discutindo. O que ele fez? Ele disse, se tu escolher para a direita, eu escolho para a esquerda. Não há problema. Ele cedeu. Ali está a sabedoria de Deus. Parece que ele saiu perdendo, irmão. Quem age pela sabedoria de Deus, na hora, parece que sai perdendo. Mas lá na frente, Deus coroou Abraão. Lá na frente, Abraão foi visitado por Elohim. O próprio Deus, em carne, desceu, comeu com Abraão. Teve companheirismo com Abraão. Que privilégio, irmãos. Não é no momento. No momento, o Ló saiu rindo, né? Meu tio é um bobalhão mesmo. Me deu a oportunidade para mim escolher. Olha os campos que eu escolhi para meu rebanho. Ele ficou lá com o deserto. Deixa o deserto. Mas o deserto com Deus é bom. Deus faz o deserto florescer. Então, nunca tenha medo, irmão, irmã, de ceder. Entre casais, quando às vezes a coisa... Não adianta dizer que o casal nunca teve algum problema. Tem. Não tenha medo de ceder. Não tenha medo. Quando você faz isso, você não diminui. Você adquire mais honra. A pessoa se sente mais comprometida em te honrar, te amar, te respeitar. Quando você demonstra que você está ali, você não quer briga. Você quer simplesmente dizer, não, tá bom, Deus te abençoe. Então, essa sabedoria, irmão, eu quero. E eu creio, irmãos, que isso não é uma coisa simples de dizer assim, tá bom, então eu quero, então eu vou ter a sabedoria de Deus. Senhor, dá-me a sabedoria. Eu preciso vencer o meu eu, para que eu possa realmente ter a sabedoria que vem de Deus. Porque aparentemente, de saída ela sai perdendo, mas sempre ela será coroada depois. Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com Deus. Precioso Deus e eterno Pai, eu creio que o Senhor queria falar isso conosco, Pai. Eu até mesmo tinha outra anotação em minha mão ali, mas isso, ó Deus, falou forte em meu coração, Pai. E eu quero que o Senhor vivifique isso, Pai, agora no coração da igreja, e que faça dessa igreja sempre uma igreja humilde como tem sido, sempre unida, Pai, com o mesmo objetivo, que a sabedoria de Deus reine sobre ela, essa sabedoria que não é facciosa, que não é invejosa, essa sabedoria que compreende, que ama, essa sabedoria que é passiva. Oh Deus, é isso que nos colocará naquele tremendo poder de arrebatamento, meu Deus. Como o Senhor poderá confiar o poder da palavra falada em vidas que não têm esse sentimento de viver um para o outro? Deus, dá-nos a sabedoria que vem do alto, dá-nos a sabedoria que vem de Deus, confirma isso em meu coração, Pai. Eu peço humildemente diante de Ti, diante de meus irmãos, dá-me a sabedoria que vem de Deus. Dá a sabedoria que vem de Deus para esta igreja, para, ó Deus, cada um no ministério aqui que tem trabalhado, que eles possam trabalhar para servir, para amar, para ajudar a igreja a ir adiante, ó Pai. E assim, meu Deus, como disse o profeta, quando nós nos unimos, nós temos a coluna de fogo por completa, porque o Senhor está dividido, ó, parte do Senhor, fagulhas do Senhor, em um, em outro, e quando todos nos unimos, nós temos a coluna de fogo por completa. Nós temos o Senhor então inteiramente em nós, nós temos o poder de Deus sobre nós, nós temos a unção do arrebatamento sobre nós. Sela isso, Pai, em nossos corações. É o que eu te peço humildemente nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus.
Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham compreendido. Amém? Eu gostaria de poder ter tido mais, como diz, mais facilidade, mais graça para expressar isso de uma maneira mais clara, porque isso está tão forte em meu coração, mas eu creio que vocês foram abençoados, né? E aquilo que eu não pude expressar, o Espírito Santo vai ampliar no vosso coração. Eu vou ler de novo, irmãos, vou ler de novo a escritura de Tiago, né? Porque ela é tão linda, só ela em si já fala tudo. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso de divisão, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto, diga comigo, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Queremos essa sabedoria? Podemos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Deus seja louvado. Essa é a sabedoria que viveu em nosso profeta, e é a sabedoria que viveu em Paulo, né? E é a sabedoria que nós queremos. Como Paulo diz, servindo a igreja na simplicidade e na sabedoria que vem de Deus. Amém? Vamos agora então ler as Escrituras para nós tomarmos da ceia. Louvado seja Deus. Eu fico feliz de coração, porque eu sinto a liberdade do Espírito ao pregar. O pregador, ele não consegue, irmãos, ter uma mensagem abençoada se a igreja não estiver conectada. Então, há uma atmosfera tão boa aqui, né? Algo tão suave. Isso mostra que o Espírito de vocês está nessa união, nessa unidade com Deus. E que Deus possa vos manter cada dia nessa simplicidade. Sirva a Deus, como hoje falávamos ali no túnel verde, né? Sobre o poder da palavra falada. Alguém perguntou para o irmão Brana, como é que é a igreja? A igreja é simples, como é que ela vai entender esse negócio de falar a palavra e criar as coisas? Alguém poderia pensar que o irmão Brana ia tomar um dia ou dois para explicar. Ele explicou numa frase. Ele só disse, irmãos, a igreja viverá numa tal intimidade com Deus, que somente abrirá a boca e Deus falará. Não é Deus, irmãos, é Deus. Mas como vai ser a fé de arrebatamento? Como vai ser quando o aperto vier e eu perder os meus ganhos e tiver que parar com o meu trabalho porque eu não vou me aliar ao sistema que vem? Como que vai ser para mim ter o poder da palavra falada? Somente viva uma vida quieta, ame a Deus, tenha uma intimidade com Deus. O profeta diz, você abrirá a boca e Deus falará. Aquilo virá, irmão, naturalmente sobre a igreja de Deus. Amém?